No vídeo de ontem à noite por aqui, logo após a derrota do Inter para o Atlético Paranaense, eu atribuí a maior culpa do mau resultado a Rafael Borré. Afinal, novamente o atacante colorado perdeu uma chance claríssima de gol. Dessa vez sem goleiro. Inclusive, naquele bate-papo que a gente teve ontem aqui no canal, eu ainda citei que é um dos atacantes mais esperados da história do Internacional e um dos atacantes que foi recebido com a maior expectativa da história recente do Internacional, além de ser um dos maiores salários do elenco colorado. Então por isto, e também pelo fato da ausência de Ener Valencia, que Borré não poderia estar perdendo tantas oportunidades. Mas por que eu tô falando disso novamente? Porque ontem, após a partida, o técnico Eduardo Cudê também falou sobre a situação do atacante do Internacional. E ele saiu em defesa de Borré. O técnico colorado basicamente disse o seguinte, que isso que acontece com Borré agora, acontece também com diversos outros atacantes. Inclusive lembrou do Ener Valencia, que precisou de alguns jogos para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Internacional. E o Cudê disse que sequências como essa que o Borré está tendo são inexplicáveis, ainda mais para um atacante de tanta qualidade. Mas ele disse também que o Borré, embora não esteja fazendo gols, tem criado oportunidades para outros colegas de elenco, como aconteceu, por exemplo, na vitória colorada contra o Palmeiras, que o gol foi do Wesley, mas com assistência do Borré. E ele disse mais ainda que não tem como ajudar o Borré a definir melhor, não tem como ensinar um atacante desta hierarquia, esta foi a palavra utilizada pelo Cudê, mas o atacante deste quilate, deste renome, a finalizar. Que não tem como a comissão técnica do Internacional ajudar Rafael Borré em relação a isso. Que isto acontece, assim como já aconteceu com outros atacantes, e que quanto mais erra, quanto mais oportunidades cria, mais perto tá de acertar. Isso quem definiu, isso quem fez a leitura, repito, não sou eu, mas sim o treinador do Internacional, que fez questão de sair em defesa de Borré. E disse mais, que ele é um jogador importantíssimo, que o Inter vai precisar dele em todos os minutos das partidas e que uma hora a bola vai começar a entrar. Então o treinador colorado não somente saiu em defesa do seu atacante, mas também fez questão de publicamente blindá-lo das críticas e passar confiança pro jogador. Dizer basicamente o quê? Olha, Borré, tu tá errando, o momento não é legal, mas tu tá bem, tu tá criando oportunidades e uma hora a bola vai entrar. Vai com calma. Ou seja, Cudê publicamente fez o que se espera de um treinador: proteger o seu elenco, proteger os seus jogadores diante da imprensa e também diante da torcida. Eu sigo com o mesmo posicionamento de ontem. É um bom atacante, é um atacante que sim, vem jogando bem, vem criando oportunidades, mas precisa fazer gols. E eu vou seguir dizendo isso independente do posicionamento do Cudê. Sim, é importante que o atacante crie oportunidades, que ajude seus companheiros, que dê assistências, eu concordo. Mas o principal foco, a principal virtude de um atacante, ainda mais desta hierarquia, como disse Cudê, é fazer gols, e Borré vem errando muito nisso. E de alguma maneira isso precisa ser trabalhado e precisa ser corrigido. Embora o técnico colorado diga que, olha, a gente não tem nada a acrescentar, não tem como ensinar ele. Mas é fato, do jeito que tá, não dá pra ficar. Repito, com a ausência de Ener Valencia, o principal atacante do Internacional, Borré tem ainda mais responsabilidade. O Inter precisa ainda mais que ele faça gols. Afinal, neste momento, ele é o homem de referência e a grande esperança do Internacional pro ataque. Mas antes da gente continuar, sempre lembrando que esse canal tem o super apoio da KTO. Então, se tu quer uma casa de apostas segura, com suporte bacana, que não vai te deixar na mão, cria tua conta lá na KTO. E criando tua conta utilizando o cupom LENNON, tu ganha 20% de bônus, 20% extra no teu primeiro depósito. Não tem pegadinha, não tem mistério, é só criar tua conta utilizando o cupom LENNON. E agora eu quero falar contigo também sobre outro jogador do Internacional que vem muito abaixo. Eu tô falando do Maurício. Por que eu quero falar dele? Porque é inegável que ele caiu
muito de rendimento. Mas o Maurício agora ganhou o que ele tanto queria. Como eu trouxe a informação aqui no canal há não muito tempo, no ano passado o Maurício ficou completamente balançado com a proposta do Bragantino. Isto porque lá prometeram para ele a camisa 10 e que ele jogaria centralizado. Seria aquela referência no meio-campo, assim como é o Alan Patrick no Internacional. E que o Maurício no Inter joga pelos lados, mas não gosta tanto. Ele sempre quis jogar centralizado. E agora ele ganhou isso. Com a ausência do Alan Patrick, com esta lesão do camisa 10 do Internacional, está cabendo ao Maurício jogar centralizado, jogar atrás dos atacantes. E ele não está aproveitando. Ou seja, o Inter, devido às circunstâncias, tá dando esta oportunidade pro Maurício. Olha, é o que tu queria? Então tá, a gente tá precisando de ti aí. Faz o que tu quer, joga da maneira que tu tanto queria. E o Maurício não está conseguindo desempenhar. É inegável que desde que ele assumiu esse papel de substituto do Alan Patrick no meio de campo ali do Internacional, ele decaiu. O Maurício tá sumido, mas repito, ele tá jogando naquele tanto queria, na grande ambição dele. Agora vem aquele questionamento: será que realmente o Maurício pode render por ali? Ou era somente uma vontade do jogador? Repito, é inegável, ele está tendo as oportunidades e não está conseguindo aproveitar. E digo mais, gosto muito do Maurício, já elogiei muito ele por aqui, mas neste momento, pelo apresentado agora, Futebol é Momento, o Gustavo Prado está merecendo muito mais oportunidades do que o próprio Maurício. E repito, o Maurício tem muita qualidade, pode agregar demais, já mostrou isso outras vezes, mas neste momento não está dando conta do recado, mesmo jogando onde ele tanto queria. E antes da gente encerrar esse papo, vamos falar sobre o departamento médico do Internacional. Afinal, cada vez mais peças, cada vez mais jogadores estão indo para o departamento médico, desfalcando o Inter. Como já falei por aqui, é inacreditável. Parece que é uma maré de azar eterna na volta do Internacional. Isso para quem acredita em sorte e azar. Basicamente, assim, eu acredito. Infelizmente, parece que é o que está acontecendo. O Inter perdeu alguns de seus principais jogadores antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Mas por que eu quero falar do departamento médico? Isso porque ontem o técnico Eduardo Cudê atualizou as situações de alguns jogadores. E hoje eu apurei também como estão as situações de outros atletas que neste momento ocupam o departamento médico do Internacional. Então vamos por partes. Primeiro, conforme o Cudê. Conforme o treinador do Inter, neste momento o jogador mais próximo de retornar é o Alan Patrick. Ele evitou dar prazo de retorno do meio-campista do Internacional, mas disse que, de todos que hoje ocupam o departamento médico, ele é o que está mais próximo de retornar. O técnico colorado também falou sobre as situações de Ener Valencia e Arangues. Sobre o Valencia, ele confirmou que o Valencia tem utilizado, inclusive, uma bota devido à sua lesão e não tem previsão de retornar aos gramados. O Arangues também, contrariando algumas informações que nós da imprensa tínhamos e que inclusive eu divulguei por aqui, assim como outros portais divulgaram, segundo o técnico do Internacional, o Arangues também neste momento não tem previsão de retorno. Além disso, o Cudê também revelou que o Alário tem uma fissura nas costelas. E embora ele não tenha dado também prazo de retorno, a informação que eu apurei foi a seguinte, que o Alário foi somente preservado desta partida no gramado sintético, mas deve ficar à disposição do técnico do Internacional já na próxima rodada do Brasileirão contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio. E também tem o Fernando, com um problema no ombro, mas também, conforme eu apurei, não preocupa, também deve ficar à disposição do Inter na próxima partida no estádio Beira-Rio, no próximo final de semana. A grande dúvida é a seguinte, em relação ao Wanderson, afinal, até o momento, o Inter não divulgou qual a situação do jogador, que ontem saiu lesionado da partida contra o Atlético Paranaense. Conforme apurado pelo pessoal lá do Revista Colorada, o Wanderson não tem nenhuma lesão gravíssima, porque havia inclusive aquele medo de uma lesão ligamentar. Conforme lá então o pessoal do Revista Colorada, o Wanderson deve ficar entre 15 e 30 dias parado. É claro, se caso se confirme isto, é um tempo fora dos gramados, mas muito menos
menor do que ontem se temia. Mas enfim, esta informação apurada pelo site Revista Colorada, mas ainda não temos a confirmação oficial por parte do Internacional. Temos que aguardar esta confirmação oficial. Mas é fato, o departamento médico do Inter está cada vez mais cheio. E isso é preocupante, não somente para o Inter e para a comissão técnica, mas também para o torcedor colorado. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu tá achando dos momentos vividos, das atuações de Borré e de Maurício nos últimos jogos. Comenta por aqui, tu acha que eles podem mais, que as coisas vão voltar a dar certo, que é só um momento ruim ou eles são isso mesmo? Eu quero saber a tua opinião, sempre com respeito aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, fica o convite, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!